Como acalmar a alma aflita? Leia a Bíblia. Essa é uma série de mensagens e esse é o terceiro vídeo sobre o mesmo título, porém com um tema diferente. Hoje nós estaremos abordando a importância de ler a palavra de Deus para acalmar o coração que está aflito. O Salmo de Davi, Salmo de número 19, versículos de 7 a 14, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O cerne dessa mensagem vai estar exatamente no versos de número 7 e 8, esses versos que nós acabamos de ler, onde nós podemos retirar alguns pontos essenciais para a nossa meditação de hoje, neste momento. Primeiro, ele fala sobre restauração da alma. Segundo, ele fala sobre dar a sabedoria. Terceiro, fala sobre alegrar o coração e também sobre a iluminação dos olhos. Diante das circunstâncias que estamos vivendo, que elas tentam muitas vezes nos abater, causam um certo desconforto, a nossa valência é estar na meditação da palavra de Deus. Eu queria trazer alguns pontos preliminares para que nós possamos meditar com mais fundamento. Hebreus capítulo 10, versículo 23, fala que Deus é fiel. E diz assim: Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Valendo disto, nós também lembramos que Deus é um Deus de promessas. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, quando Deus dá uma visão para Jeremias e depois pergunta: Jeremias, o que tu vês? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde assim: O Senhor me disse: Você viu bem, porque estou velando para que a minha palavra se cumpra. Deus é um Deus de promessa. E é na palavra que nós encontramos consolo. É nessa palavra que a gente recebe graça, que a gente consegue se estimular para poder enfrentar dificuldades como nós estamos enfrentando. O Salmo 119, versículo 50, diz assim: O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, ou seja, ela te encoraja, ela te dá graça, ela te fortalece. Jeremias também fala algo muito interessante no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A palavra de Deus ela é rica em conforto. O Espírito Santo de Deus é chamado de Consolador. E nós, como ministros do Senhor, nós somos também chamados ministros da reconciliação, aquele que faz os conflitos se acalmarem, aqueles que fazem e promovem a pacificação do reino. Está escrito também que nós devemos ser pacificadores. Jesus disse: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas é algo interessante que eu quero trazer também na palavra do Senhor, é que ela tem um potencial de ativar a nossa inteligência, de trabalhar nas nossas emoções, na nossa intelectualidade e também na nossa espiritualidade. Diz o texto: Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta é a porção do Salmo 19, entre os versículos 11 e o versículo também 14, que trata deste mesmo
tema da excelência da palavra de Deus para tempos difíceis. Como eu falei, ela trabalha no nosso intelecto, ela trabalha nas nossas emoções. E isso tudo faz com que a gente observe a palavra de Deus. Salmo 119, versículos 97 a 100 diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10 também diz algo interessante. Diz assim: Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensinem o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. É nisso que a gente percebe. Acabamos de ler sobre a restauração da alma, sobre a alegria no coração, quando nós observamos os preceitos que ela trabalha nas nossas emoções, tratando todo tipo de enfermidade emocional da nossa vida. E também ela causa inteligência, que diz: dá sabedoria aos simples, dá sabedoria aos menos experientes e também ilumina os olhos. Essa iluminação dos olhos é inteligência. Por quê? Porque você vai precisar de inteligência. Ela vai ajudar você a superar essas dificuldades, a adversidade, em toda forma de dificuldade em tempos difíceis, em tempos de crise, como nós estamos enfrentando. É nisso que a gente percebe que a palavra de Deus vai te ajudar a você reescrever a sua própria história, fazendo de você uma pessoa vitoriosa. Portanto, a melhor forma de acalmar o nosso coração é lendo também a palavra do Senhor. Eu havia falado antes sobre a oração, havia falado também sobre a adoração, mas quero também dizer outro benefício que a palavra de Deus traz para a gente: felicidade. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Salmo 119, versículo 1 e versículo 2. Observe pelos detalhes, são felizes. Engraçado que na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, que ela foi originalmente escrita em hebraico, ele usa o termo makarioi em grego. E o termo makarioi em grego traz uma afirmação muito precisa, diz que mais do que felizes. Então, algumas traduções dizem apenas felizes, mas eu gosto de me ater a esta, do grego original, que diz mais do que felizes. Como são felizes os que obedecem os teus estatutos e de todo o coração o buscam, porque dessa forma a gente consegue superar as nossas próprias dificuldades. Eu quero também trazer, e com mais profundidade sobre o tema de felicidade, da vez que a própria palavra também ela vai produzir para você capacidade para você prosperar, para você evoluir, mudar de um estado e evoluir para um estado ainda melhor. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. É aí que nós entendemos que a própria palavra está tratando, trabalhando conosco, nos evoluindo, nos melhorando, aperfeiçoando a nossa fé, trazendo esperança, colocando conteúdo precioso em nossos corações. Salmos de número 1 e 1 a 3 foi o que eu acabei de ler, mas quero também trazer Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra de Deus fala que a sabedoria vale muito mais do que o ouro e do que a prata escolhida.
porque você com sabedoria conseguirá fazer coisas preciosas que vai melhorar também o teu patrimônio, o teu intelecto, as tuas emoções e sobretudo a tua espiritualidade. Eu quero trazer outro benefício também da palavra, longevidade. A palavra de Deus tem a capacidade de melhorar a tua qualidade de vida. 9 de Provérbios, versículo 11, diz assim: pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Eu queria trazer também, por último, ponto de número 7, vida eterna. Salmo 119, versículo 93 diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. A Bíblia fala sobre vida em abundância. Essa vida de qualidade que nós precisamos ter mesmo no meio do caos, mesmo no meio da aflição. Mas ela tem o potencial de nos colocar na presença de Deus, da gente galgar não somente esse patamar que estamos vivendo, mas um patamar superior, onde a gente pode estar na presença de Deus. Salmos 16, versículo 11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita ou à tua destra, dependendo da tua versão. Salmos 119, versículo 15 e 16 dá uma dica muito interessante. Davi diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Se você quiser saber como é que você pode meditar sobre a palavra de Deus, número 1, em espírito de oração. Você deve ler, deve orar, pedir a Deus graça para poder entender aquela palavra, para que ela possa trazer graça ao teu coração e você compreender o que está escrito nela. Ele diz: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Nós devemos ler a palavra também com reverência. Nós precisamos de reverência, de respeito com a palavra do Senhor. Ele diz: terei prazer nos teus decretos. Algo que satisfaz o nosso coração é quando a gente lê algo que vai nos trazer vida, que vai nos trazer paz, e por isso nós podemos, nos decretos do Senhor, ter prazer. E por fim ele diz: não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, nós devemos ler a palavra para também guardar em nossos corações. O próprio Davi falou algo interessante: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 19, versículo 14, o salmo que nós temos usado para esta meditação, para esse tema: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora, o que ler na palavra? Para iniciar, para quem nunca leu a palavra antes e quer testar, quer provar a palavra, eu gostaria de indicar a você que você comece no Evangelho de João. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Também, depois que você lê o Evangelho de João, você pode seguir para o final do Novo Testamento, da Bíblia, e ler a primeira epístola de João, que vai afirmar tudo que você acabou de ler no Evangelho de João. Depois você pode vir para Salmos. Nós temos estudado Salmos. Jesus também, ele meditava nos Salmos. E nós podemos usar de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó, são chamados livros de sabedoria que vão te ajudar a superar esse tempo e essa dificuldade. Eu queria concluir dizendo para você que nós não conseguimos jamais orar sem argumento bíblico. É preciso ler a palavra, extrair dela, guardar, memorizar, para que a gente possa lembrar no momento de oração da própria palavra de Deus, porque Deus vela sobre as suas palavras para cumprir. Nós também precisamos adorar, e não há meio de adorar sem conhecimento de causa. No vídeo passado eu havia falado que Jesus havia falado com a mulher ao lado do poço, dizendo que meu Pai busca
verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há como você adorar sem conhecer a verdade, sem ter conhecimento de causa. Porque o que Deus quer é que sejam verdadeiros adoradores. Você precisa ter, é empírico, você precisa ter essa experiência. E nessa experiência você vai edificar a sua própria alma e a sua própria vida. Também não há como conhecer, descobrir e se relacionar com Deus, a não ser por intermédio da palavra do Senhor. Você pode conhecer Deus através dela. E é por isso que eu queria te dizer, finalizando: desligue o que te destrói e se ligue naquilo que te constrói. Leia a Bíblia. Saudações de paz e que Deus te abençoe.